Quando a gente fala em regeneração da humanidade, a gente precisa se conectar com aquelas questões relacionadas com os indivíduos, porque são eles que compõem a humanidade, né? E talvez uma das coisas que se pergunta, o que se poderia alegar, seria por que falar em regeneração da humanidade? A gente já conseguiu tanto, a gente já caminhou tanto, a gente já consegue tanto bem-estar. Pois bem, o bem-estar que nós conseguimos, ele está no campo da matéria. Mas o que dizer sobre caridade, fraternidade, solidariedade e o que nós asseguramos de bem-estar para o próximo, que nos causa o bem-estar moral? Nesse campo, diríamos todos aqui, sem exceção, que a humanidade caminha a passos de formiga e sem vontade. Mas o que dizer sobre essa lentidão em relação às leis naturais, às leis que regem o mundo, que harmoniza todo o universo? Seria talvez importante lembrar que a humanidade é comparável a um ser coletivo. Cada indivíduo compõe esse ser coletivo. As mudanças individuais, elas ocorrem ano a ano, dizem os espíritos. Mas com relação à humanidade, que é o conjunto, que deve esperar reverberar a reforma ou a mudança de cada um, ela, segundo os espíritos, acontece mais de século em século. Ao mesmo passo, é importante lembrar que a ciência ela avança mais rapidamente, enquanto que no campo da moral a gente avança muito lentamente. E é o que nós estamos vendo nesses dias atuais com relação ao que nós poderíamos falar sobre o progresso da humanidade. A gente vê que o mundo velho não só está ficando para trás, mas ele precisa ficar para trás. Não dá para se falar em fome no século XXI. Não dá para se falar em famílias se alimentando de ossos. Não dá para falar que um planeta tão grande, com tantas extensões de terras, com a natureza nos oferecendo tanto benefício, com uma harmonia da criação resplendendo em cada um de nós, mostrando a caridade e o amor divino. E nós, egoístas, orgulhosos, no campo geral, nós temos indivíduos que, olha, estão aí bem avançados. Mas no campo do coletivo, a gente ainda vê uma luta de ideias. É porque é preciso ter uma transformação, é preciso ter um crescimento moral e, como disse o Lauro, os tempos são chegados. E eles chegaram. Chegaram e nós estamos vendo o que ao nosso redor? Um combate, uma luta de ideias. O velho querendo se manter. O velho negando a vacina, o velho negando a ciência, o velho promovendo ações, usando a própria ciência e a tecnologia para prejudicar a vida do próximo que quer progredir, porque está com uma ideia voltada para o bem do outro, abnegando-se a si mesmo. Mas aqueles que amam o bezerro de ouro, o mamon, ou da tradução do francês para nós, a cobiça, esses lutam. Esses representam o mundo velho. Esses constituem as instituições velhas, retrógradas. Quando uma personalidade chega numa instituição, se arvora e se alega que se trata de la mano de Dio, a mão de Deus, como se tivessem alguns o privilégio, como se no tempo de Moisés houvesse os eleitos. Mas a humanidade chegou na idade adulta. E essa ideia que eu acabo de mencionar é a ideia velha, a ideia da infância, a ideia que precisa ser superada. Nós precisamos buscar amadurecer, buscar alimentos que nutrem o nosso espírito e que, para esse espírito, são muito mais do que a gente vê no cotidiano, na praxis diária. Qual é o papel, como a Fernanda e o Lauro mencionou, do espiritismo nesse
trabalho aí, né? O Espiritismo, ele vem abrir uma nova era, abrir um novo caminho para a humanidade, mostrar para cada um de nós os novos horizontes e mostrar para cada indivíduo qual que é o seu papel na obra da criação, como um espírito em atividade. Mas nós temos, como a gente mencionou, essas ideias refratárias, essas ideias que não promovem a cooperação individual. A gente já aprendeu no Espiritismo que a vida normal é a vida de espírito, mas será que todos que estão aí se julgando eleitos se reconhecem espíritos ou estão vivendo da cobiça, querendo, ao contrário da solidariedade, da fraternidade, da igualdade, de reconhecer o outro como um espelho, um igual, está se reconhecendo na soberba, no orgulho, na prepotência, na ausência de humildade. O mundo regenerado, ele só virá quando nós pudermos conciliar solidariedade e fraternidade, porque as relações que nós mantemos é uma lei natural, é uma lei perpétua. Nós temos, de fato, um ascendente espiritual que cada um de nós precisamos procurar, buscar, mirar, e o Espiritismo, ele, como acabou o Lauro de mencionar, a Fernanda também, ele representa a fraternidade como sinônimo daquela caridade pregada pelo Cristo, benevolência, indulgência, perdão. É preciso que a gente tenha bastante fé, uma fé racional, uma fé que mostra para a gente que é chegada a hora, que os tempos são chegados, que há um movimento regenerador. E, mais uma vez, relembrar o papel do Espiritismo para a reforma das instituições. Seja você que professa qualquer religião, o Espiritismo exerce um papel considerável como filosofia espiritualista racional. Porque, me permitam dizer, do item 20, capítulo 18, os tempos são chegados, da obra A Gênese. O Kardec escreve que nesse grande movimento regenerador o Espiritismo tem um papel considerável. Não o Espiritismo ridículo, inventado por uma crítica zombeteira, mas o Espiritismo filosófico, como o compreende qualquer um que se dê o trabalho de buscar a amêndoa em sua casca. Pelas provas que oferece das verdades fundamentais, preenche o vazio que a incredulidade criou nas ideias, o niilismo e nas crenças, aquelas crenças fanáticas, pela certeza de que dado o futuro conforme a justiça de Deus, aqui a mais severa razão pode admitir que atenua as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Fazendo conhecer novas leis da natureza, o Espiritismo dá a chave de fenômenos incompreendidos, de problemas insolúveis até hoje, destruindo ao mesmo tempo a incredulidade, a superstição, porque para ele não há nem sobrenatural nem maravilhoso. Tudo que acontece no mundo é em virtude de leis imutáveis. Longe de vir substituir o exclusivismo por outro, o Espiritismo, além disso, ele se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência, combate o fanatismo sob todas as formas, cortando pela raiz, anunciando aquela salvação, a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar por esforços pela expiação e reparação, a perfeição única, de chegar por seus esforços, que leva à suprema felicidade. Em lugar de desencorajar o fraco, o encoraja, lhe mostra o porto seguro onde deve chegar. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação, mas com o Cristo, fora da caridade, não há salvação. Princípio de tolerância que ligará os homens num sentimento comum de fraternidade, em vez de separar em seitas inimigas.